Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Eu já senti isso na minha vida, você já deve ter sentido com certeza. Aqueles momentos em que você tem a sensação de que você não consegue viver sozinho. A carga sobre os ombros é muito pesada. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a dor. Você não dá conta de acomodar dentro do seu coração a desilusão. É natural que num determinado momento da vida a gente experimente essa solidão. É pesado demais. Mas também a gente sabe que, graças a Deus, nós, em algum momento da vida, também descobrimos que, por mais que a gente se sinta só, a gente não está. Porque é naquele momento em que a gente vai se recordar das pessoas que fazem parte de nós, daquelas pessoas que verdadeiramente participam da nossa vida, dos amigos mais próximos, dos familiares com quem nós temos vínculos. Não basta ser parente, a gente já falou isso aqui, né? Tem que ter vínculo. Aquela pessoa que no momento da sua dor, ela lhe vem no coração. Você sabe que você pode contar com ela. Isso é ação histórica de Deus, minha gente. Quando pela força de um coração que sabe nos ouvir, quando pela força de uma pessoa que sabe estar do nosso lado no momento da nossa fraqueza, a gente se sente um pouquinho mais encorajado para viver o momento da dificuldade. E é nesta hora que vai valer o vínculo que a gente cultivou. A gente sabe que nós temos muitos relacionamentos, mas de vez em quando Deus nos dá a graça de ultrapassar os territórios convencionais. Aquela pessoa deixa de ser apenas mais uma conhecida e se transforma numa pessoa da sua confiança. Eu não me canso de dizer isso. A maior riqueza que verdadeiramente nós podemos ter nessa vida, minha gente, é a confiança. Você confiar em alguém, isso é muito precioso. Porque a confiança retira esse sentimento de solidão. A confiança nos devolve coisas preciosas que a vida nos retira. Quando você sabe que você pode contar com aquela pessoa, que ela é fiel. Confiança é aquela abertura que você faz da sua vida e você permite que outras pessoas entrem e que elas tenham autoridade sobre você. Quanto mais a gente está convertido, ou melhor, quanto mais a gente tem essa experiência humana de amar e ser amado, maior é a oportunidade que Deus tem de agir em nós. Por um fato muito simples, Deus passa pela ação do outro na minha vida. Quando eu tenho relacionamentos de qualidade, eu experimento na minha vida a força de Deus agindo em mim através daquelas pessoas. Como? Através de um conselho que eu recebo, de uma chamada de atenção que eu recebo. Só quem nos ama vai querer nos abrir os olhos, para a gente perceber aquilo que em nós precisa ser modificado. A gente só pode dar ouvido às pessoas que nos amam de verdade por causa disso. Só elas estão verdadeiramente comprometidas com o nosso crescimento, com a nossa felicidade. Por isso é importante a gente descobrir quais são essas pessoas que verdadeiramente são voz de Deus na nossa vida e na nossa história. São as pontes por onde Deus passa. São as pontes por onde Deus passa e nos encontra. Que às vezes Ele até passa pela ponte, mas não nos encontra. Sabe por quê? Porque a gente prefere dar mais valor à ponte do que àquele que atravessa. Deus chega na nossa vida através de uma palavra, através de um conselho bem dado, sensato, através de um olhar, através de um carinho, através de um gesto. Isto é a ação histórica de Deus. É milagre? Pode ser que seja. Mas este milagre nós provocamos. Porque somos nós que temos a oportunidade de aprofundar os relacionamentos que Deus está nos permitindo. Sair da mesmice. Chega de mesmice. Chega de ser conhecido de muita gente, mas amigo de ninguém.
Se você hoje fosse pensar, para aí para pensar. Quais são os verdadeiros amigos que você tem nessa vida? Quais são as pessoas que têm autoridade afetiva sobre você? Aquelas pessoas cuja palavra tem poder nas suas decisões. Aquela pessoa cuja palavra ajuda você a encontrar o caminho. São muitas? Talvez não. E não é nenhum problema a gente chegar ao conhecimento dessa verdade. Eu tenho muitos conhecidos, mas meus amigos de verdade, com quem eu partilho a minha vida, com quem eu aprofundo as minhas questões, são poucos, mas é preciso existir. Seria muito triste se nessa noite a gente chegasse à conclusão de que nós não temos relacionamentos qualificados. Nós estamos superficiais demais. Nós estamos tendo muitos conhecidos, mas não estamos tendo amigos de verdade. E aí é o momento de virar. Esse jogo precisa mudar. Ninguém pode ser feliz se não tem bons vínculos nessa vida. E aí volta a dizer, Deus perde a oportunidade de passar pela nossa vida, por quê? Porque faltam pessoas em que a gente confie. Se a gente não tem pessoas em que a gente confie na palavra, como é que Deus vai falar comigo? Como é que eu vou poder ter a oportunidade de transformar a minha personalidade, o meu jeito de ser, se eu não dou atenção à palavra de alguém? Se ninguém tem poder de falar comigo, se a palavra daquelas pessoas não tem autoridade sobre mim, como é que Deus vai passar por essas pessoas? Muita gente, mesmo sem nunca ter se encontrado comigo, me considera um amigo. E eu fico feliz por isso. Fico feliz porque, na verdade, o nosso vínculo já nasce a partir de um elemento muito fundamental na amizade, que é confiar na palavra que o outro está me dizendo. De alguma maneira você começou a prestar atenção naquilo que eu dizia, começou a colocar crédito nisso, né? Dar a oportunidade, me deu uma oportunidade de ter alguma autoridade na sua vida. Eu sou padre, sou portador da palavra de Jesus, e você coloca algum crédito naquilo que eu falo. É responsabilidade minha, porque Deus nos coloca nestes caminhos para que a gente possa ajudar a vida uns dos outros. Agora eu também tenho que ter as pessoas que passam pela minha vida e fazem por mim aquilo que eu tenho a oportunidade de repente fazer por você. Elas chegam de todos os lados, minha gente. Deus passa pelos caminhos humanos. Deus age através de caminhos humanos. Vozes humanas são capazes de serem a voz de Deus. Amores humanos são capazes de serem o amor de Deus na nossa vida. Porque Deus precisa da história para agir. É lindo acreditar nisso. Que a reencarnação de Jesus continua acontecendo entre nós no momento em que nós nos dispomos a ser para o outro um caminho de salvação. Na correria que eu tenho, se eu não tenho os meus momentos, nessa vida corrida que eu levo, se eu não tenho o meu momento de alegria com os meus amigos, eu não dou conta de viver tudo que eu preciso viver. Por quê? A alegria nos fortalece, minha gente. É por isso que a felicidade, a alegria, a satisfação é um combustível muito eficaz para que a gente possa ser um ser humano inteiro. Essa oportunidade pequena, miúda, que às vezes você tem de comer um sanduíche com uma pessoa que você ama, um amigo que você precisa ouvi-lo de vez em quando. O sanduíche é só uma desculpa. Ou sair para comer alguma coisa, não precisa ser nada sofisticado não. O que precisa ser sofisticado é o sentimento. Como é que foi conviver com a depressão? E qual seria a maior dor dela? Primeiramente, eu precisei aprender a conviver com a melancolia. São processos muito parecidos, né? Mas melancolia não é patológica, não é um processo que precisa ser cuidado. Ele precisa ser assimilado, interpretado, faz parte da minha idiosincrasia ser melancólico. Só que eu tive fases suicidas, e muitas. A melancolia, em alguns momentos, ela foi extremamente penosa para mim, porque eu não sabia interpretar aquilo. Eu só percebia que existia uma sombra na minha forma de ver o mundo. E essa sombra continua até hoje. Eu nunca fui uma pessoa
naturalmente feliz. O meu olhar sempre foi mais melancólico, mais tristonho. Eu tendo a ver as coisas com mais pessimismo. Mas ao longo da minha vida eu fui interpretando isso como uma característica que não é um defeito. Não. É uma forma de ser. Mas chegou um momento em que a melancolia se tornou insuportável. E foi então que eu identifiquei que eu tinha um processo muito presente, um processo de adoecimento, que foi um resultado de minhas escolhas. Eu sempre digo que eu acabei dando ao meu corpo um cuidado muito diferente do que me pedia a alma. Eu tinha uma rotina extremamente difícil. Cheguei a fazer quase 28 shows por mês durante muitos anos e foi uma exposição muito maior do que eu dava conta de suportar. Na verdade, eu acredito que a depressão e também a síndrome do pânico, depois tudo junto, foi uma construção que eu não fui percebendo que estava acontecendo. Eu tive uma irmã que teve uma morte muito dolorosa, uma situação extremamente difícil em setembro. E em julho daquele outro ano, eu cheguei em Fortaleza para um show, um evento grande que a gente tem lá, um Aleluia. Fiz o show, depois fiz uma sequência de 4 shows e todos eles com muito medo de tudo e sentindo que alguma coisa estava muito desorganizada. E quando eu entrei em casa, quando o carro que me levou em casa me deixou, que eu desci, que eu comecei a subir as escadas da minha casa, eu comecei a chorar. Fui chorando, e aquilo foi evoluindo, e aquela semana foi a pior semana da minha vida, porque eu não sabia identificar o que estava acontecendo. Eu tinha medo de tudo, e uma tristeza que não tinha como ser acomodado dentro de mim. Foi então que eu identifiquei que existia algo muito sério acontecendo, procurei ajuda médica e fui diagnosticado com síndrome do pânico e depressão. Compreendi que da mesma forma quando eu preciso tomar um remédio para o coração, para pressão alta, o cérebro também precisa ser medicado, né? A gente tem muito preconceito com remédio psiquiátrico, então a gente não pode achar que ele é um remédio de louco, não. A depressão é um processo químico que pode ser muitas vezes despertado por um estilo de vida, ou por uma perda não elaborada, por um luto que não foi vivido. E eu tinha tudo isso. Eu tinha estilo de vida, né? E tinha perdas extremamente dolorosas que não foram devidamente elaboradas, porque eu não tive tempo. Sim. Você não tinha tempo de... Não tinha tempo de viver o luto. De viver o luto. Eu sepultei a minha irmã, e aí veio 2 dias depois... junto com a depressão... Estava no palco cantando. 2 dias depois eu estava no palco cantando. E eu imagino que você deva ter uma dor maior do peso do preconceito dos outros. Mas como assim um padre com depressão? Que desde o momento que eu fiquei público, que as pessoas começaram a me conhecer, eu não vesti um personagem. Eu sempre fui muito espontâneo, né? Fui muito verdadeiro, transparente. As pessoas diziam, eu era vaidoso, sou vaidoso. Gosto de tomar banho, gosto de passar perfume, corto cabelo. Se isso é vaidade, eu sou, então. E quando eu apareci, eu fui muito interrogado acerca de uma série de coisas que a própria construção do padre na sociedade gerou aquelas perguntas para mim. Eu era um resultado daquilo que, de alguma forma, a gente, culturalmente, ao longo dos séculos, a gente foi colocando a figura do padre como uma pessoa muito sisuda, muito pronta, que vai ao velório para dar uma palavra de consolo. Eu nunca nem dei conta disso. Às vezes eu ia a um velório e eu chorava mais que os familiares. Então eu nunca tive muito essa coisa de ser pronto. E nunca fiz questão de me mostrar pronto para nada. Sou um homem miserável, que erro o tempo todo e às vezes erro de forma muito cruel, faço o oposto do que eu gostaria de fazer, caio nas ciladas do meu temperamento, sou vítima do meu temperamento, sou vítima da minha falta de inteligência, da minha falta de lucidez. Então, estava tudo certo. No momento que eu precisei dizer, gente, não quero viver, eu me lembro que eu fui ao bispo, eu sou muito impetuoso, né? E a primeira coisa que eu quis foi me livrar de todas as minhas responsabilidades como padre. E o Dom Wilson me recebeu
Eu chorei muito na frente dele. Eu falei, eu não quero mais continuar, eu não tenho condições de continuar. Eu quero morrer, eu não quero viver, então eu quero que o Senhor me dispense hoje. E ele foi muito sábio, ele falou assim, você tem todo o direito de querer desistir, de sentir tudo que você está sentindo, mas dê um tempo para que essa resposta seja mais consciente. E ele tem razão, né? Eu acho que nos extremos da alegria ou da tristeza, a gente não deveria tomar nenhuma decisão importante. Eu vi uma frase no filme do Coringa uma vez que eu achei bem me marcou muito, né? Que ele falava, as pessoas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você haja como se você não tivesse. E isso é muito sofrido, né? Muito dolorido. E você falou sobre tristeza e depressão. Eu vi uma coisa migrando, assim, né? Porque a tristeza, existe um motivo para você estar triste, né? Você sabe por que você está triste. Então, você entende, você sofre por aquilo e vai sempre ali revisitando aquele motivo. A depressão é a tristeza que se instaura, né? A tristeza que chega e fica e se aposta e começa a te impedir de fazer as coisas. Eu vi uma vez um depoimento de uma menina em depressão que ela falou, eu não tenho um desejo de tirar a minha vida. Eu tenho um desejo de nunca ter existido. E isso foi muito profundo para mim. No livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, ele fala também, se o coração pudesse pensar, ele pararia. Então... Mas, Larissa, isso que você está dizendo é muito confuso na cabeça das pessoas. Sim. Às vezes a gente quer medicar a tristeza, mas não sabe medicar a depressão. Sim. Tristeza não tem que ser medicada. Isso. Tristeza faz parte da vida. É processo inerente da condição humana. Eu me entristeço, todo dia não, mas de vez em quando eu me entristeço. E eu não preciso tomar um remédio para isso. Exato. Mas quando você percebe que a tristeza, ela se estende, ela não passa, ela já virou quase que uma rotina para você, então está na hora de pedir ajuda. Este aspecto que você salienta é um impeditivo para muitas pessoas reconhecerem que tem depressão. Porque é como se fosse uma coisa anulando outra. Ah, mas eu sou uma pessoa de fé, eu não posso ter depressão. A gente precisa saber diferenciar as coisas. Sim, a pessoa que tem fé também tem depressão. A fé não me impede de passar pelos processos humanos, pelos desequilíbrios humanos que nós construímos. A fé, ela pode me ajudar a superar. Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que, pela nossa natureza humana, não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e, em certas oportunidades, causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção. Os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco, então cuidado, porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha.
Você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Eu estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha a anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha quer me mandar embora e me cobrar. Ah, aquele dia você me viu e não... não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Porque você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso.
É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa a oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não, nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja,
Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você, e ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis, eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias, e você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor, porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado, no momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim, sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida, e eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Padre Fábio, já faz um tempo que venho alimentando um sentimento por um colega de trabalho. No início era só uma admiração, depois uma amizade, e agora já não sei mais o que sinto. Sou casada e isso tem me incomodado muito, pois a frieza com meu marido está sendo inevitável. Estou traindo meu marido, padre?
A traição, ela começa no momento em que nós nos permitimos imaginar para a nossa vida aquilo que a gente já não pode mais. E relacionamento é investimento o tempo todo, que a origem de todas as angústias e ansiedades da vida estão nas possibilidades. Se você entra numa concessionária e vai comprar um carro, se você tem 5 cores, você vai escolher uma só. Você vai ficar mais angustiado até escolher aquela cor. Mas escolheu aquela cor, sai e esquece que tem outras, não é assim? Enfim, mas no momento que você estabelece um vínculo que você quer que seja definitivo, você terá que investir naquele definitivo. Não adianta você agora viver fazendo investimentos fora do seu relacionamento. Quando você está namorando, é até possível que você enxergue outras possibilidades para você. Mas a partir do momento que você é casada e quer levar o seu casamento adiante, eu creio que não seja honesto primeiramente com você, né? Alimentar o afeto por uma outra pessoa. A não ser que você não queira, mas o seu casamento aí é diferente, aí é um problema seu. Se você diz que isso lhe incomoda, o primeiro traço da traição que você precisa fazer cair por terra é aquele que você trai dentro de você mesmo. É você que está se traindo, minha filha. Porque dá muito trabalho você levar uma vida matrimonial, você ser fiel a um esposo, se você continua alimentando dentro de você um ou outro sentimento que não seja ordenado, que não seja de acordo. Não significa que você não possa ter amigos, não significa que você não possa ter aqueles relacionamentos que compõem o mosaico da sua vida, mas o amor conjugal, esse amor erótico, né? Você alimenta pelo seu esposo, e se você não fizer esforço para isso continuar, você correrá o risco então de viver um processo de traição, que no primeiro é traição a você mesmo e depois traição a ele, naquilo que você vai realizar concretamente, nas possibilidades que você assumir para você. A melhor coisa que a gente precisa fazer na vida é a gente conhecer bem quem a gente é. Isso é fundamental. Você como mulher, você sabe muito bem quem é você, onde é que estão os seus pontos fracos. E se você começar a explorar demais os seus pontos fracos, você corre o risco de perder o prumo da existência. Se aquela pessoa que lhe desperta um sentimento diferente, uma sensação, aquele frio na espinha, uma coisa assim, não tem? Se você continua se aproximando e querendo aquela convivência, você começa a minar a sua defesa. É como se você estivesse julgando contra você mesmo. Se eu tenho o desejo de ser fiel àquilo que eu assumi, eu preciso ter uma conduta que me favoreça isso. Então, de vez em quando, a gente se perde nesses desequilíbrios pequenos, nas possibilidades, quando você começa a olhar para uma coisa de um jeito que você não deveria, quando você começa a minar o seu campo. Mas aí não. Quando você se apercebe disso, é hora de você tomar a sua decisão. Se a gente abre porteiras que a gente não pode fechar depois, a boiada passa. Estou errado? Então é uma questão de honestidade. Se você percebe que aquilo que você está nutrindo por esse amigo seu já é diferente daquilo que deveria ser, e se o seu casamento é um valor, e eu espero que seja, olhe para os seus filhos, olhe para o seu marido e reconstrua esse sentimento dentro de você. Reorganize isso dentro de você. É possível. Cada vez que nós vivemos um sentimento desorganizado, se a gente quiser, a gente coloca em ordem. Agora, se a gente não quiser, a bagunça vira generalizada. E daquele outro vai virando, o outro vai virando. E aí a gente perde o equilíbrio. Eu não consigo ser perfeito. Não sei você. Nunca consegui. Eu nunca consegui fazer nada na minha vida que eu pudesse dizer com tranquilidade: isso que eu fiz está perfeito. Não. Tudo é marcado pela nossa insuficiência. Eu sou insuficiente nas minhas decisões, eu sou insuficiente na minha forma de pensar, eu sou insuficiente nas minhas ações. Por mais que eu queira, a minha vontade é fraca. Então, se tem uma coisa que eu nunca na minha vida experimentei, foi a perfeição. E é interessante porque o conceito de perfeição, ele perpassou muito a nossa cultura. Ele acontece o tempo todo na nossa cabeça sem que a gente perceba, sem até mesmo que a gente pense sobre ele. Quantas vezes eu me tornei uma pessoa infeliz porque inconscientemente eu estava programado para ser perfeito?
Como é que alguém é programado para ser perfeito? A partir da experiência de sermos quem somos, de nascer onde nascemos. Não sei como foi a sua relação com seus pais, com as pessoas que de alguma forma tiveram uma autoridade emocional, afetiva na sua vida. O que eu sei, sem medo de errar, é que muitos de nós fomos criados com a pretensão de que deveríamos ser perfeitos. Inclusive porque a gente fazia uma associação assim: se eu não for perfeito, eu não serei amado, eu não serei querido, não serei aceito. Quantos de nós infelicitamos bons períodos da nossa vida porque a gente queria ser perfeito? E é claro que a partir disso, toda a compreensão da dimensão divina da nossa humanidade. O mistério da encarnação nos assegura isso. Depois, no mistério da encarnação, tudo está tocado pelo sagrado. E Nossa Senhora é a mulher onde tudo isso acontece. É a carne que Deus escolhe para inserir de maneira definitiva, inserir-se de forma definitiva na história. E a partir dessa construção teológica de Nossa Senhora, às vezes a gente perde alguns elementos humanos dela. Aliás, esse é um problema que às vezes a gente vê dentro do contexto da Mariologia, as pessoas esquecerem a humanidade de Maria, que é tão importante isso para nós. É a parte que nos cabe nesse mistério. Então, se a gente coloca Nossa Senhora muito distante do que é humano, a gente perde o específico nosso, nela representado dentro do mistério da encarnação. Maria cheia de raça, não teve de graça o que recebeu. É bonito porque você pensar que Nossa Senhora precisou do esforço humano em todo o seu processo também, na elaboração de tudo aquilo que ela precisava significar na vida de seu filho. Não foi fácil ser ela. Não foi fácil cumprir o seu papel. E aí você retira Nossa Senhora desse contexto muito, às vezes, uma ternura sem coragem, né? Às vezes a gente vê Nossa Senhora assim, né? Muito frágil. A própria, muitas vezes, a própria representatividade na própria imagem que às vezes a gente tem dela. Uma ternura que dispensou a coragem. Não, pelo contrário, né? Essa ternura só é possível porque essa mulher teve muita raça. Ela precisou enfrentar os desafios diários de sua maternidade. Precisou lutar no seu dia a dia para poder exercer o papel na vida de seu filho Jesus e enfrentar a sociedade do seu tempo. Aqui é uma passagem muito interessante que mostra essa força de vontade como um elemento essencial na vida de Nossa Senhora. Porque Deus nos transforma a partir da vontade, né? O fortalecimento da vontade é um processo necessário em nós. A relação sempre foi muito tranquila, ela está dizendo, muito companheirismo. E ela coloca uma coisa interessante aqui. Eles nunca brigaram durante todo o processo do namoro. E no começo do mês de junho, 5 meses depois de casado, ele simplesmente disse que cometeu um erro e saiu de casa. Foi embora. Foi como se uma bomba tivesse caído sobre a minha cabeça, padre. Minha família está muito abalada, a dele também, principalmente a mãe dele, que é muito católica. Eu o amo, sempre fui uma boa esposa, sempre fiz tudo certo. Não sei o que fazer, não entendo por que ele fez isso comigo. Não sei mais se posso reconstruir a minha vida. Por favor, me dê uma luz. Primeira coisa, minha filha, não se casa com uma pessoa com quem você nunca brigou, né? Isso não é um valor.
com todo respeito. Uma relação ela só pode ser compreendida como saudável se há desentendimentos também. Às vezes nós temos uma visão muito romanceada, muito romântica do outro, né? Com todo respeito a você, minha filha. Ao me contar que você nunca brigou com seu namorado, que você se casou com ele, sem nunca ter tido um conflito com ele, você entrega para mim a prova concreta de que o casamento de vocês não deveria ter acontecido. Sabe por quê? Porque a gente só pode se casar depois que você viveu todas as fases do conflito. Porque senão você está casando com um príncipe encantado. E ele está casando com uma princesa. Recorda-se, o meu livro Sequestro da Subjetividade fala disso. Que existem relações que elas são pautadas a partir dos contos de fadas. A menina espera que o príncipe encantado chegue. E um dia ela acha que encontrou esse príncipe encantado. Daqui a pouco ela descobre que ele é um sapo. Ela vai embora. O encanto se desfaz. Da meia-noite às badaladas do relógio e tudo vira abóbora. Veja bem, se ele foi embora é porque se estabeleceu a decepção dentro dele. Não brigar não é valor, gente. Pelo amor de Deus. A vida humana é feita de conflitos. E a gente só estabelece os verdadeiros amigos depois dos conflitos. Se na relação de amizade o conflito é necessário para você saber que ama, muito mais uma relação que vai virar casamento, que vai virar família. Então às vezes a gente erra por ter uma visão romântica das coisas. A visão romântica das coisas é aquela visão ingênua de achar que tudo vai ser perfeito, de que tudo será maravilhoso. É igual aquela menina que sai do interior, vai morar na capital para estudar, achando que ela vai viver um sonho de Cinderela. Chega lá, começa a dar tudo errado, ela volta embora 2, 3 dias depois. Tem que voltar mesmo. Se está esperando que a vida seja fácil, está esperando que tudo vai ser simples, não. Dá certo na vida é quem sabe enfrentar o conflito. Quem tem força o suficiente para deixar cair por terra as visões ingênuas que alimenta. Volto a dizer, é processo de maturidade. Uma criança sempre tem uma visão ingênua da vida. Gente, a história da humanidade é marcada pelo processo do deslocamento da visão ingênua até a filosofia. Quando relampeava no relampejo, como é que fala isso? Relampeava mesmo? O relâmpago. Quando relampejava, sabe o que a gente falava? Papai do céu está bravo. Isso é uma compreensão mítica da realidade. Isso é uma explicação fácil. Diante de tudo que a gente não sabe explicar, a gente costuma ter uma visão mágica, uma explicação mágica. A sabedoria, a inteligência, ela consiste em nós sabermos adequar as respostas para as devidas perguntas. Conflito é isso. É você buscar a resposta certa para a pergunta que você tem. Se você vive a partir de uma visão romanceada, de que tudo será lindo, maravilhoso, você vai se decepcionar justamente no momento que você descobrir que as pessoas não são assim. E o outro não tem obrigação de ser. Muitas vezes, minha filha, uma situação como a sua, você não é a única. Quantos casais se casam assim, achando que o outro é uma princesa, que o outro é um príncipe? Aí na hora que começa a conviver, viu que nada disso era verdade. Porque se já tivesse quebrado o pau antes, tudo bem. Vocês já teriam sabido, olha, nós brigamos, nós já nos acertamos, a gente sabe quais são as nossas diferenças, a gente sabe quais são as nossas qualidades, mas a gente se escolheu mesmo assim. Aí você não está casando enganado. Agora, ao confessar que vocês nunca brigaram, você nos dá a entender de que realmente vocês não se casaram na época certa. O conflito não aconteceu. E conflito é que amadurece uma pessoa. Olha, se você quiser fazer o seu filho ficar criança a vida inteira, é só você evitar os conflitos na vida dele. Só você colocar debaixo da sua asa, não permitir que ele voe, não permitir que ele erre, não permitir que ele caia. É só você fazer isso. Cuidado excessivo faz isso com as crianças. As crianças ficam imaturas para o resto da vida. Aí você vai ver aquele homem lá de 40 anos que ainda tem dificuldade de lidar com as próprias dificuldades. Dificuldade com a própria dificuldade. Ele não sabe lidar com os limites que tem, porque infelizmente não foi preparado para viver conflito. Tem gente que não gosta de conflitos. Você já deve ter encontrado muita gente assim. Ela nem estabelece conflito com os outros porque ela tem medo. Ela tem medo de perder os amigos, tem medo de contrariar o outro. Pelo amor de Deus, quem é seu vai ser seu sempre.
Quem realmente gosta de você vai gostar de você mesmo no momento que se estabelecer o conflito. Quem de fato encontra um valor em você não vai te jogar fora só porque você tem uma opinião contrária dele, não. E tem gente que às vezes, para dizer que pensa de forma diferente, tem uma dificuldade danada. Isso é imaturidade, gente. Maturidade consiste em nós sabermos dizer o que a gente verdadeiramente pensa sobre as coisas, consiste em a gente verdadeiramente dizer o que a gente sente, sem medo do que o outro vai reprovar ou aprovar em nós. Isso é uma questão de sobrevivência. Se a gente não investe neste processo de maturidade, nós vamos chegar aos 40 anos com a mesma idade mental e sentimental e afetiva de um adolescente de 12. Não podemos fazer isso. Isso é retrocesso, isso é deixar de você viver o bom da vida. Pode ver, grandes amigos nascem, você tem certeza de que ele é seu verdadeiro amigo, é depois que vocês já quebraram o pau e mesmo assim a amizade continuou de pé. Já tiveram inúmeras dificuldades, mesmo assim o outro não desistiu de você. Quando você fez tudo errado e mesmo assim o outro te perdoou e falou, olha, eu não te jogo fora da minha vida porque eu já não sei mais pensar a minha vida sem você. Eu reconheço o seu valor. Você não tem obrigação de ser perfeita. Eu te reconheço imperfeito, com direito de errar, e mesmo assim eu quero você na minha vida. Faz parte. São os conflitos que nos amadurecem o tempo todo. Eu me recordei que antes da grande mudança da vida de São Paulo, antes da grande conversão de São Paulo, ele precisou cair do cavalo. E cair do cavalo significou na vida de São Paulo o divisor de águas, antes e depois. O ser humano que ele era e o ser humano que ele se transformou. Aquela experiência de cair, de vir ao chão. É interessante isso, né? Quando nós morremos, a gente vai para o chão, a gente volta a ser semente. Por isso que nós acreditamos que a morte é apenas uma experiência de passagem, porque a gente nasce para uma nova vida. Nós somos semeados no solo de onde viemos. Mas na queda de São Paulo, ele não chegou a viver a experiência de ser sepultado no seu físico, na sua matéria, mas ele foi sepultado no seu antigo jeito de viver. Cair na terra, tocar o solo e levantar diferente. Da mesma forma, quando eu fui ordenado. É interessante isso, no momento da ordenação, e eu vivi isso com muita consciência. Ao me deitar, eu me deitei diácono. Ao me levantar, eu me levantei padre. A experiência de você ser transformado no toque do chão. O que é tocar o chão? É tocar a experiência humana como ela é. Coisas que de repente caem no esquecimento por causa da pressa que a gente vive, por causa do jeito como a gente vai levando a nossa vida. Às vezes Deus precisa dar um tombo em nós. Não é verdade? Ou nem é Deus que dá o tombo, Ele aproveita do tombo que a gente levou para nos ensinar alguma coisa. Mas o grande desafio é a gente fazer da experiência da queda um momento de recomeço. É a gente fazer a experiência da queda uma experiência bonita de você redescobrir alguma coisa dentro de você que até então já estava esquecida. Algumas coisas que vão ficando dentro do nosso coração e que de repente a gente deixa de acessar. Pode ser que você não tenha caído nem do cavalo nem do avião, mas pode ser que em algum momento da sua vida você tenha experimentado o risco de você quase perder a vida que você tem. Experiência de livramento, nós dizemos, né? Quando eu fui livre da morte, quando eu consegui sobreviver ao ataque da morte, ao perigo da morte. Ou então, se não foi um perigo físico, os inúmeros perigos que nós passamos ao longo da nossa vida, quando nós somos quase que desafiados a trazer para fora o que a gente tem de mais forte para a gente poder sobreviver. Aquele momento em que a gente é traído, aquele momento em que a gente é enganado, quando as coisas não vão do jeito que deveriam ir, e a gente tem aquela sensação de que nós caímos. Quando nós somos enganados, por exemplo, quando nós somos traídos, nós temos uma sensação de que estamos no chão. Quantas vezes, né, você mesmo usa essa expressão, pai, estou no chão.
A experiência de você ver o mundo cair. Está no chão. Mas veja bem, o chão é um bonito lugar para se começar. Se você quer frutos saborosos, você tem que jogar a semente no solo. Não basta ficar olhando a semente e dizendo que árvore bonita você será. Não adianta você ficar contemplando a semente, admirando, se você não faz viver o processo da morte que o solo traz. E às vezes, nas quedas que nós sofremos na nossa vida, é um momento ideal para a gente levantar novo. Porque esse susto, essa possibilidade de perder a vida, parece que tem o poder de nos acordar. De olhar para os filhos que a gente tem, para as nossas maiores riquezas, para aquilo que verdadeiramente vale a pena a gente viver, a ponto de transformar as nossas perspectivas, minha gente. E é isso que precisa acontecer com a gente todos os dias. O processo da conversão é o processo de voltar ao chão. Ali onde eu lanço as minhas sementes. Hoje, eu quero pegar a dor que eu tenho dentro de mim, eu quero lançar na semente da minha conversão, no chão da minha conversão. E quero que isso seja modificado, que isso seja transformado em fruto, que isso seja transformado em sabedoria. O sofrimento não pode ser em vão, não. Um acontecimento como esse não pode ser em vão. A gente precisa extrair dele o máximo de aprendizado, para que a gente saia dali mais vivo, mais ressuscitado, mais coeso, mais forte. Porque esta é a proposta de Deus para nós. Descubra o momento em que você caiu, e ali você vai descobrir os motivos para a sua melhoria. Qual que vai ser o instrumental da sua transformação como pessoa. A queda, um momento de dificuldade, abrindo os nossos horizontes para a gente, quem sabe, contemplar o mundo de um jeito. Faça o seu pedido de oração. Pode ser que hoje você também esteja passando por uma experiência assim. Estou no chão, Padre, hoje eu precisaria de uma palavra. Hoje eu preciso de uma oração. Hoje eu preciso de alguém que me ajude a viver. Obrigado você que está ligado conosco. E é um prazer imenso, mais uma vez, nós estarmos aqui, entrando na sua casa, convidando você a passar esse tempo com a gente e descobrir aqui no que acontece, no que a gente fala, alguma coisa que possa fazer bem ao seu coração. Tão bom na vida a gente poder encontrar as pessoas, né? Não falo só do encontro que às vezes acontece, de esbarrar, não, encontrar de verdade. Quando a gente tem aquela sensação de que estamos acompanhados, assim. Nem sempre ter alguém do lado é garantia de estar acompanhado. Estar acompanhado é muito mais que isso. É a gente ter a oportunidade de reconhecer que o outro diminui a nossa solidão. Por quê? Porque é capaz de nos compreender, é capaz de estabelecer conosco comunhão, de sentir juntos, de pensar juntos, de fazer da palavra uma estrada através da qual a gente entra no outro e permite que também o outro entre em nós. A vida nos ensina isso, que às vezes para eu compreender um defeito que eu tenho, eu preciso de alguém ao meu lado me amando. Porque o amor do outro é uma luz que não queima. Quando mostra o defeito que a gente tem, ao invés de nos queimar e de nos machucar, assim como esses refletores fazem com a pele da gente, se a gente não tomar cuidado, o amor é uma luz que faz com que a gente perceba a sujeira do vidro, né? É como você ter um vidro que você aproxima da luz. Quanto mais você aproxima o vidro da luz, mais você vai percebendo as imperfeições que ele tem. Jesus era capaz de fazer isso. Apresentava uma luz para que a pessoa pudesse enxergar sem medo os defeitos, os limites, as imperfeições. E é por isso que é importante na vida a gente estabelecer comunhão. Por isso é importante ir à igreja, para que tudo isso aconteça com a gente, para que a gente tenha amigos, para que a gente estabeleça vínculos, e vínculos que possam nos ajudar a crescer. Porque senão a gente vai cultivar vínculos inférteis a vida inteira, né? Que não gera nada. São os encontros. Você pode encontrar muita gente. Hoje eu encontrei muitas pessoas. Mas qual encontro fez de fato eco dentro da minha existência?
Quais foram as pessoas que no dia de hoje representaram um espaço de crescimento humano para mim? Porque senão eu esbarro em todo mundo. E tudo vai depender, minha gente, da maneira como nós nos dispomos para este encontro. A vida nos proporciona o tempo todo. Eu encontro o motorista do ônibus, eu encontro o cobrador do ônibus, eu encontro o eletricista que cuida da minha casa, eu encontro a pessoa que trabalha na mesma recepção que eu, encontro a pessoa que vai viajar do meu lado. Agora, o que eu vou fazer com essa oportunidade? Aí passa pela minha decisão, passa pela sua. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estabelecer um encontro que nos faz crescer, que nos torna melhores, é ótimo, é maravilhoso. A gente já falou aqui tantas vezes do quão é bom aprender, né? De repente você encontra uma pessoa que tem um conhecimento que você não tem, e aquela pessoa lhe proporciona, naquele momento do encontro, a oportunidade de você superar, por exemplo, estados de ignorância. Isso é interessante demais, minha gente, quando a vida nos dá essas oportunidades. Quando o encontro acontece de fato, alguma coisa é transformada. A gente muda um ponto de vista, né? É bom a gente ser alterado para melhor. É bom quando a gente descobre que a gente está atento a isso. Hoje eu quero encontrar as pessoas, eu não quero perder a oportunidade do encontro. Mas quero encontrar de fato. Quero encontrar para fazer bem e também que o outro me faça bem. Para isso nós somos amigos, para isso nós somos famílias. E para isso a gente se encontra. A casualidade, né? Tantos encontros que você não esperava por eles. E de repente você está ali com aquela pessoa, permitindo-se ser afetado por ela. Permitindo que o outro lhe conceda sabedoria. Ou às vezes, minha gente, nem é para chegar a resposta nenhuma. É só para dividir o peso do momento. Porque às vezes o outro não tem a resposta que a gente precisa. Mas ele pode ser, de repente, um momento onde a gente desamarra as fardas, né? Os fardos que nos pesam tanto, que a gente tira a botina, né? Que a gente fica à vontade. A gente precisa disso. Você precisa disso. A sua qualidade de vida passa pela qualidade dos seus encontros. E aí, de repente, você pode chegar à conclusão de que você não está encontrando como deve. Modifique. Então, o encontro, ele me desperta para agir melhor, para viver melhor, para pensar melhor. A Valesca Ribeiro falou que fez todo tipo de tratamento para que pudesse engravidar, mas que não consegue. E ela está sofrendo um conflito muito grande, porque o fato de não engravidar está gerando uma espécie de humilhação para ela, como se fosse um fracasso, né? Como mulher. Ela está dizendo aqui: Padre Fábio, estou arrasada, humilhada, sinto uma tristeza muito profunda na minha alma. Como acreditar no amor de Deus como meu Pai? O que fazer com essa dor? Nem sei descrever o que sinto, o que passa comigo. Não sei por onde começar, não sei a quem recorrer. E justo meu marido, que não tem nenhum problema, está privado de ter filhos por causa do meu problema, por causa da minha enfermidade. Fizemos um cadastro para adoção, mas é muito demorado e acaba se tornando torturante. Valesca, minha filha, primeira coisa, a gente tem que entender que a nossa natureza tem limites, né? Aliás, é por isso que nós somos criaturas. Isso é uma definição da antropologia. Toda criatura é naturalmente dotada de limites. Então, o meu corpo tem limites, o seu corpo tem limites. E, infelizmente, você tem esse limite. Você não consegue fecundar uma vida, gerar essa vida dentro de você. Minha filha, todo esse desgaste que você está vivendo, insistindo, e já sabendo que será impossível, precisa terminar imediatamente. Primeiro, você precisa parar de se sentir culpada, né? O nosso corpo tem limites, o seu tem este. Você não tem que se sentir pior que ninguém por causa deste limite. Existem pessoas que têm o limite de ter um câncer, por exemplo.
Existem pessoas que têm um limite intelectual. Existem pessoas que têm dificuldade de compreender. Tudo é limite, não é verdade? Existem pessoas que têm dificuldade de andar. Nós não temos que nos sentir culpados porque nós temos limites. Você, no seu caso, você precisa imediatamente de eliminar todas essas tentativas de engravidar, porque isso vai gerando uma tensão tão grande na vida da mulher, minha gente. Pode ser que não seja o seu caso, Valesca, que você já chegou a uma conclusão de que existe um problema muito sério que vai impossibilitar. Existem muitas mulheres, por exemplo, que não têm problema nenhum e não engravida, e tenta e fazem de tudo para que a gravidez aconteça. E o que acontece? A tensão e a necessidade de vencer o limite acaba se transformando no principal obstáculo para que a fecundação se dê. Tanto é que existem muitas mulheres que depois que relaxam, que tiram da cabeça essa história da gravidez, a engravidam. Por quê? Porque perderam a ansiedade. É engraçado, mas na vida é assim. Quando a gente deseja demais, às vezes não acontece. Quando você já até esqueceu daquilo, é igual problema, né? Às vezes a gente fica matutando tanto, oh meu Deus do céu, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou resolver isso? Quanto mais a gente insiste com a nossa mente, menor é a nossa capacidade de achar uma solução. Aí de repente, você relaxa, esquece daquilo e tem um insight, né? Para usar uma palavra da psicologia. Aí você tem aquele insight, meu Deus do céu, é tão simples de resolver. Aí vai lá, constrói uma solução. Por quê? Porque o nosso cérebro que comanda tudo, quando ele sofre essa pressão, ele acaba bloqueando muito do funcionamento do corpo, porque está diretamente ligado a ele. É impressionante o tanto que a nossa cabeça comanda tudo mesmo, não tem jeito. Comanda o funcionamento do nosso corpo, passa pela nossa saúde mental. Mas às vezes nós pressionamos o nosso cérebro em busca de uma informação e a gente não tem. Aí você esquece daquilo, de repente o nome vem e a memória recobra aquela informação que estava perdida e que não foi recuperada justamente por causa da insistência. Valesca, não se sinta culpada, minha filha. Não consegue engravidar, tudo bem, vamos resolver, vamos virar essa página da sua vida e vamos tentar encaminhar um processo de adoção que é muito nobre. E tenha certeza que um filho adotado, da maneira certa, vai ter todo o carinho, você vai se sentir mãe da mesma forma. Volto a dizer aqui, já disse muitas vezes, maternidade não é exercício de biologia só, mas é muito mais o comprometimento que você estabelece com aquela criatura quando você traz para dentro da sua casa e vai encher a sua vida de amor, a vida do seu marido, que também, por te amar, saberá compreender os seus limites, porque todo mundo que ama compreende os limites. Valorizamos sua contribuição. Deixe seu comentário, inscreva-se para mais descobertas e convide outros a fazerem parte desta conversa significativa.